Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, queridos irmãos, celebramos o último domingo que antecede a celebração do Santo Natal do Senhor. Portanto, estamos a 2 dias de celebrarmos a noite santa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante todo este tempo do Advento, a Igreja, através da sua sagrada liturgia, da Palavra de Deus, ela orientou os nossos passos, os nossos caminhos para a chegada deste grande acontecimento que nós iremos celebrar. Por isso, eu gostaria de aproveitar esta ocasião que tivemos a oportunidade de escutar essa belíssima página do Evangelho, que narra a visita de Maria à sua parenta Santa Isabel, que inclusive é um dos mistérios do terço, mistério gozoso. O segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Maria à sua parenta Santa Isabel. É isso que nós escutamos no Evangelho. Para nós meditarmos o significado desta visita de Maria a Isabel e o significado desta visita também na nossa vida, o quanto isso pode trazer inúmeros benefícios espirituais para a nossa vida, às portas de celebrarmos o Santo Natal do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que quando Deus se revela, tudo que Deus revela, Ele revela para nos salvar. Quando Deus veio a esse mundo através do seu Filho, Jesus, ao nascer na pobreza de um frágil coxo, um curral, Deus está ali se revelando. E, portanto, ao se revelar, Ele está nos salvando. E tudo aquilo que Deus revela, sendo um mistério de salvação, na nossa vida, ela é causa de transformação. Ou seja, todo o mistério de salvação que nós conhecemos, revelado em Jesus, é mistério que nos salva, nos transforma. E tem que nos transformar interiormente. Se nós vamos falar diretamente deste mistério da visita de Maria a Santa Isabel, esse mistério é um mistério revelado. E, portanto, é um mistério que nos salva. Ele diz respeito à nossa vida. Ele diz respeito também à nossa salvação. E, portanto, ele tem efeitos de transformação na nossa vida espiritual. Não é somente a celebração de um acontecimento, de um mistério que nós recordamos há muitos anos, mas é um mistério que fala a nossa vida. E de que forma esse mistério fala a nossa vida? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Evangelho de hoje, ele é precedido pelo Evangelho da visita de Maria a Santa Isabel. Perdão,
é precedido pelo evangelho da anunciação do anjo. Quando Maria recebe a visita do anjo, e logo depois do anúncio do anjo, Maria diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo se retira, e o evangelho de Lucas diz que Maria colocou-se em pé, portanto, dando a impressão de que ou ela estava prostrada, ou ela estava ajoelhada, ou ela estava deitada, sentada. E ela imediatamente se levantou e colocou-se a serviço, porque ela vai imediatamente à casa de sua parenta Isabel. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. Veja, a criatura mais digna de louvor deste mundo, de reconhecimento, que é Nossa Senhora, ela imediatamente se coloca a serviço. Esse é um primeiro dado importante para nós meditarmos. Nossa Senhora é considerada por todos nós a criatura mais digna de toda a história da humanidade. A criatura na qual nós celebramos há 2 domingos, aquela que Deus concebeu sem o pecado. Portanto, a sua dignidade, o valor que ela possui, comparado a todos nós, é superior. Mas, não se fazendo privilegiada daquele favor que Deus lhe concedera, Nossa Senhora vai à casa de sua parenta Santa Isabel imediatamente, prontamente. Essa é uma primeira coisa que nós precisamos pensar no serviço de Nossa Senhora ao dirigir-se à casa de Isabel. Ser serviçal, ser disponível, não é uma coisa muito fácil. Às vezes nós temos dificuldade até em se colocar a serviço de Deus. A disponibilidade de Deus. O que dirá colocar-se a serviço dos outros? Nossa Senhora poderia ali, naquele exato momento em que receberam o anúncio do anjo, sendo ela a mãe do Salvador, considerar e colocar-se num patamar superior. Mas não é isso que ela faz. Ao contrário, ela se coloca à disposição e vai até a casa de Isabel para servir. Uma primeira coisa que o Natal precisa iluminar o nosso coração, se nós queremos viver o grande mistério do Santo Natal, é que a nossa vida, ela não pode ser exclusiva de nós. A nossa vida, ela precisa ser, eu diria, um completo esquecimento de si mesmo. Enquanto nós não esquecermos de nós mesmos, nunca nós nos colocaremos à disposição para servir. É verdade que todos nós, nesta cultura moderna, nesse mundo em que vivemos, e não somente por conta do mundo moderno, isso é fruto do pecado original, nós sempre nos preocupamos com os nossos interesses. Sempre nós estamos preocupados com o custo e o benefício que as coisas podem nos proporcionar. E muitas vezes temos dificuldade de lembrar que a nossa vida não foi feita para nós mesmos. A nossa vida, ela foi feita para o serviço. Se a sua vida tem algum sentido, a sua vida tem sentido em servir. E se você não colocar a sua vida para o serviço, você se transforma num egoísta, onde os seus interesses sempre são a prioridade. E sabe o que é mais triste? É que viver uma vida extremamente egoísta e viver uma vida extremamente preocupada com os seus interesses, lhe concederá a graça de viver um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus, como nós vimos na segunda leitura de hoje da Carta aos Hebreus, sendo Ele o Santíssimo, o Deus Santo, quando Ele entrou nesse mundo, Ele veio para se oferecer como sacrifício de salvação. Às vezes a gente não se dá conta de que o mistério do Natal
ele está em profunda ligação com o mistério da paixão do Senhor. No mistério do Natal, o que Deus faz? Deus se doa, Deus se revela. Mas ao mesmo tempo que Ele se doa, se revela, Ele também nos salva. E Ele nos salva, às vezes, daquelas situações nas quais nós estamos mais tristes. Porque, veja, talvez você chegue ao final desse ano, ao final desse tempo do Advento, e olhe para dentro de você, e a única coisa que você tenha para oferecer a Deus sejam cinzas. Você não tem nada para oferecer a Deus de coisas belas que você verdadeiramente construiu. Talvez nós só temos o lamaçal do nosso pecado, nós só temos as nossas misérias, nós só temos a podridão das maldades que trazemos dentro do nosso coração, e nós queremos celebrar verdadeiramente o Natal com qual disposição? Com aquela mesma disposição de Maria, que vai apressadamente, chega à casa de Isabel e se coloca à disposição e a serviço, ou só preocupado com o nosso mundo, com os nossos interesses? Celebrar o Natal é de fato, meus irmãos, pedir a Deus que possa operar uma transformação dentro do nosso coração, que o nosso coração possa viver de um modo novo, de uma forma diferente, onde Deus possa transformar aquelas regiões da nossa vida onde está somente cinzas, trevas, onde nós perdemos muitas vezes a esperança de tudo. Por quê? Porque concentramos as nossas energias e as nossas esperanças naquilo que é transitório. Quantas preocupações nós tivemos nesses últimos dias em preparar tantas coisas para o Natal, em fazer tantas coisas, mas eu não sei se a mesma preocupação que nós tivemos exteriormente foi uma preocupação interior. Aquela preocupação e aquele cuidado com o nosso coração, de poder dizer Natal, celebrarmos o Santo Natal, o grande mistério da salvação, com uma verdadeira exultação, de uma certeza daquilo que Deus veio fazer entre nós. Deus veio para nos salvar. Mas não é somente uma salvação que é dada para esta vida, é uma salvação eterna, é um presente eterno, é o seu Filho Jesus, que nasce na pobreza e na simplicidade de uma estebaria, porque nos ama. Deus não precisa de muitas coisas para vir no nosso coração. Deus precisa de muito pouco. Deus só precisa da docilidade do nosso coração e da abertura dele para que ele possa adentrar. Por isso, Nossa Senhora nos ensina nesse domingo como ser verdadeiramente devoto, que é uma segunda coisa que eu gostaria de meditar nessa homilia. Ser devoto. O que é a devoção, né? O problema é que às vezes nós temos uma ideia errada da devoção. Nós dizemos que uma pessoa é devota, aí nós criamos na nossa cabeça alguns tipos de estereótipos, né? A gente cria na nossa cabeça um modelo de uma pessoa devota. O que é a devoção? São Francisco de Sales, na sua obra Filoteia, ele diz que a devoção é uma prontidão, é uma pressa. É uma pressa em querer amar Deus de volta. Isso é prontidão, isso é devoção. Quem é uma pessoa devota? Uma pessoa devota é aquela que deseja amar Deus apressadamente. Tem pressa de amar a Deus. Mas não se trata de um amor egoísta. Se trata de um amor esponsal, de um amor que se doa. É desse amor que Nossa Senhora tem por Deus. Ela não mede esforços, se coloca numa atitude de prontidão, de pressa, e vai ao encontro de Isabel. Não somente ao encontro de Isabel, mas ao longo de toda a vida, a Virgem Maria está sempre pronta. Se nós pegarmos o episódio das bodas de Caná, ali Maria está apressadamente pronta, preparada, disponível àquele casal que já não tinha mais vinho na festa de casamento. Nossa Senhora está sempre pronta e preparada quando os seus filhos precisam.
E é esta confiança filial que nós, meus irmãos e irmãs, precisamos nutrir às portas de celebrarmos o Santo Natal pela Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que nos ajuda a nutrir uma confiança filial na sua intercessão. Porque ela está pronta, ela está disponível. Ao contrário de nós que muitas vezes só olhamos para o custo que nós vamos ter, o benefício que nós vamos ter em prol de uma coisa, Nossa Senhora não. Ela está pronta, sempre, em todas as situações. E agora, celebrando as portas do Natal do Senhor, nós precisamos pensar e meditar na nossa vida. Será que nesse Natal, Nossa Senhora encontra espaço nos nossos corações? Eu lembro que na noite santa do Natal, o evangelho que será proclamado na liturgia é aquele evangelho que Nossa Senhora e São José sobem a Belém para o recenseamento. Ao chegar em Belém, não encontram lugar para o menino nascer. Então, nós temos um primeiro dado: Belém está com as portas fechadas. Do outro lado, na cidade de Jerusalém, o rei Herodes está preocupado com o nascimento desse menino. E a cidade de Jerusalém está agitada. Por que Herodes está preocupado? Porque disseram que um rei está para nascer. Herodes, sendo rei, está com medo desse rei que está para chegar. Então a cidade de Jerusalém está inquieta, agitada. Pergunte no seu coração: o seu coração está como Belém ou como Jerusalém? As portas do Natal. Belém está fechada para o nascimento do Salvador. Jerusalém está agitada, está inquieta com o nascimento do Salvador. Mas não é uma inquietação boa, não é uma inquietação de quem está alegre pela chegada. É uma inquietação que causa agitação, dispersão. É aquela agitação de Marta, quando Nosso Senhor vai à casa dela e ela está inquieta e agitada, preocupada com muitas coisas. Como está seu coração? Agora, olha para dentro dele. Você está como Belém ou como Jerusalém? Eu tenho certeza que a maioria de nós estamos como Jerusalém, porque o que eu percebo na homilia é Jerusalém. É um bando de gente agitada. Essa é a verdade. Dispersa. Muito disperso. Infelizmente. Espero que a fatalidade de Jerusalém não lhe traga aquilo que Jesus disse ao se aproximar de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu choras a morte de teus filhos. Por quê? Porque Jerusalém não acolheu o Salvador. Nós estamos muito agitados, gente, essa é a verdade. Estamos muito inquietos, nosso coração está muito disperso. Veja, eu tenho observado e vou, para a gente fazer um exame de consciência muito sério, né? As nossas assembleias aqui no santuário, às vezes elas são muito dispersas. E isso não é bom. Porque enquanto nós estamos dispersos, esse é um sinal trágico de que nós estamos rezando pouco. De que qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, nos dispersa. Qualquer coisa. Se uma pessoa passar na frente desse altar aqui, todo mundo faz assim, ó. Se dispersa muito fácil. Isso é um sinal do quê? Você não tem foco. Isso daqui não é uma chamada de atenção e uma reprimenda, embora o seja. Mas veja, você não consegue ter foco. E talvez é por isso que a sua vida não tem o encanto de não tem o encanto de Belém, do nascimento do Salvador. Por quê? Porque qualquer vento te dispersa. Qualquer agitação te leva além para tantos lugares onde você nem sabe onde você está. Você está dentro do santuário durante 1 hora, mas só está de corpo presente. Né? Um corpo presente e um defunto não tem diferença nenhuma. Você está vagando.
Embora o corpo físico esteja aqui, sua alma está dispersa. E isso por quê? Sabe por quê? Porque nós somos culpados por isto. A culpa não é nem tanto do espaço. A culpa somos nós mesmos. Nós somos muitas vezes responsáveis por isso. Somos responsáveis por isso. Pela agitação que nós vivemos nesse mundo. Somos responsáveis porque estamos a todo momento imbuídos por tantas informações, e as informações atropelam o nosso interior. Tais informações nos dispersam, tiram o nosso coração do centro, fazem-nos perder o foco. Nós estamos o tempo inteiro preocupados com as agitações do mundo, com o mundo lá fora, com as coisas que vão acontecer, e nós não conseguimos focar, nós não conseguimos entrar em comunhão com Deus. O que significa celebrar o Natal? É celebrar uma presença, é recordar-se que Deus está presente no meio de nós. Mas recordar uma presença de que Deus está no meio de nós, como viver esse mistério se nós estamos dispersos, se nós estamos atarefados, se nós estamos preocupados, se nós estamos com o coração agitado? Não é verdade? Não é assim que a gente se encontra? A gente se encontra numa panela de pipoca, pulando, que nem louco, agitado, disperso. Parece uma panela de pressão que está para estourar. Isso tudo traz, no fundo, sabe o quê? Um vazio extremo. Tanto é que às vezes a gente vem para a igreja, sai da igreja e a gente sai vazio. Sabe por quê? Porque a gente não se encheu de Deus. Porque enquanto estávamos aqui, nós estávamos ocupados com tantas coisas aqui dentro. E talvez esse é o maior problema, né? Se chama o nosso cérebro. Nosso cérebro é a coisa mais doida que existe. E nós estávamos tão ocupados aqui, que a nossa dispersão, o nosso foco se esvaziou. E aí nós saímos tão vazios de Deus, tão pobres, tão indigentes, e olhamos para dentro de nós, parece que só tem cinzas. A gente não vê a beleza desse mistério que nós estamos celebrando, que nós estamos meditando. Por isso, o convite que eu faço, meu irmão, se você se sente em cinzas, olhe para Nossa Senhora e diga: meu Deus, ó minha mãe, eu vejo as cinzas do meu coração. Eu vejo que o meu coração está parecendo Jerusalém, uma dispersão tremenda, uma agitação. Diga isso para Nossa Senhora: meu coração anda agitado. Ou se do outro lado o seu coração parece Belém, diga para a Virgem Maria: meu coração parece Belém. O meu coração está com as portas fechadas. Eu não estou preparado devidamente para receber o Salvador. Dai-me a graça, Senhor, de poder celebrar esse Santo Natal de uma forma diferente. De poder celebrar esse Santo Natal com o coração voltado para o coração imaculado da Virgem Maria, que é o lugar perfeito para o nosso coração estar. Eu sei que o mundo às vezes nos confunde, eu sei que as agitações nos dispersam, mas meus filhos, volte o seu coração para Deus, porque Deus, Ele é a única segurança que nós temos. Tem um salmo que diz, né, assim: como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Ou seja, assim deveria estar os nossos olhos, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos da sua senhora. Quando a senhora mexe a mão, a plebeia, a escrava, imediatamente está atenta às mãos da sua senhora, porque conhece qualquer movimento dela. Assim deveria estar os nossos olhos no Senhor. Qualquer movimento de Deus é suficiente para nós compreendermos a grandeza dEle. Seria suficiente para nós entendermos que Deus está se revelando na nossa vida. Mas às vezes nós passamos tão dispersos, perdemos a graça de Deus à nossa volta. Por quê? Porque o nosso coração está inquieto e agitado. Que nesse Santo Natal, Maria Santíssima, nossa diletíssima Mãe, nos ajude a celebrarmos bem esta grande alegria do Natal. Que o nosso coração se volte para seu Filho Jesus e olhemos para Ele, aquela frágil criança que nasceu em Belém.
peçamos que ele possa nascer também na manjedoura dos nossos corações. Muitas vezes, nossa manjedoura interior está vazia e em cinzas, por falta de devida preparação para celebrarmos o grande mistério do Natal do Senhor. Amém.